Muito boa tarde a todos. Está a começar, nesta altura, o consultório sobre o Orçamento de Estado, sobre o IRS e sobre os recibos verdes. Portanto, se tem dúvidas sobre o que vai mudar nos recibos verdes ou nos escalões do IRS, mas também nas pensões ou nas deduções, está no sítio certo. Deixe-se ficar. Temos connosco a especialista Anabela Silva, é partner da UI, vai estar connosco, de certa forma, a simplificar e a descomplicar aquilo que são temas complexos que nem todas as pessoas percebem. Recebemos dezenas de perguntas, vamos tentar responder a todas. Se só se juntou agora a este webinar, está no momento certo para deixar a sua pergunta, o seu comentário. Vamos tentar responder a todas as questões até ao fim deste webinar, na próxima meia hora, mas senão nenhuma pergunta vai ficar sem resposta. Ora, um dos temas que mais preocupou os nossos espectadores, perguntas que recebemos de toda a parte, foi precisamente o tema dos recibos verdes. Anabela, bem-vinda. Obrigada e antes de mais boa tarde a todos e obrigada pelo convite por estar aqui hoje. Vamos tentar, como disse, descomplicar temas que são tão complexos. Dicas práticas, exatamente, para as pessoas entenderem exatamente quais é que são os impactos da nova proposta do Orçamento para 2018. O ponto é este, dicas práticas, portanto fique connosco. Recibos verdes, uma das perguntas que recebemos do João Vilaverde, que espero que esteja connosco já a esta altura, portanto se não estiver, que se junte a nós, que venha depressa. Vamos responder agora à questão que nos colocou por e-mail, se vem ou não aí uma revolução nos recibos verdes. O que é que vai mudar na prática? Sim, de facto há uma alteração muito significativa no regime portanto, dos recibos verdes, não só dos recibos verdes, mas de uma forma mais lata no regime simplificado. Portanto, só para dar aqui um bocadinho de enquadramento, este regime surgiu em 2000 e basicamente a ideia na altura era que se constatou que havia uma diferença muito grande de rendimentos entre os trabalhadores dependentes e os rendimentos da categoria B, portanto os profissionais e os empresariais. Portanto, e que essa diferença poderia indiciar que havia de alguma forma uma evasão fiscal, portanto uma fraude. E foi precisamente por isso que se optou por um método que no fundo é um método indireto de determinação do lucro que assume um determinado coeficiente de rendimento, um determinado volume de despesas implícitas. O que é que vai mudar a partir de 2018, de acordo com a proposta? É que realmente, por exemplo, no caso dos recibos verdes, em que é assumido um coeficiente de 0,75, ou seja, por outro lado, implicitamente assume-se 25% de despesas, esses 25% vão deixar de ser automáticos e, portanto, vai passar a haver uma comparação entre esse rendimento que resulta da diferença entre o rendimento e os 25% de despesas e o rendimento que resulta de uma dedução de 4.104 euros, que é a dedução que se aplica, regra geral, aos trabalhadores dependentes. Aparentemente muda pouco, mas muda muito na vida das pessoas. Mas muda muito na realidade porque o impacto pode ser significativo, porque portanto, o que é que se passa? Se as pessoas de facto tiverem menos que 4.104 euros de despesas, portanto, no mínimo vão poder deduzir esse montante. Para aquelas cujos 25%, por exemplo, no caso dos recibos verdes, seja superior aos 4.104, elas vão passar a ter de justificar essas despesas. E aí é que surgem as principais questões. É que, em muitos casos, os profissionais liberais podem, efetivamente, não incorrer num volume de despesas que corresponde aos tais 25% de despesas, o que se traduziria num aumento muito significativo do imposto a pagar. E portanto, efetivamente recebemos dezenas de questões nessa matéria. Também é importante dizer, Anabela, que esta é uma medida que ainda não está fechada, é uma medida que vai ter que ser afinada ainda, vai ser discutida na especialidade e, portanto, ainda não conhecemos o resultado final, mas tal como ela está desenhada neste momento, quem é que não é afetado de todo? Portanto, as pessoas que efetivamente aufiram rendimentos até cerca de 1.600 euros brutos mensais, portanto 19.200 anuais, não vão ser afetadas porque, quer por via desta alteração, quer por via da extinção da sobretaxa e das alterações nos escalões de rendimentos, a sua situação vai ficar idêntica em 2017 e 2018. Portanto, teríamos, de alguma medida, um efeito, entre aspas, desfavorável desta medida, mas como temos a extinção da sobretaxa e a alteração nos escalões, uma medida favorável, portanto, ficariam mais ou menos iguais. Para as pessoas que aufiram mais do que esses 19.200 brutos anuais, é que então sim podem ficar, mas aí vai depender da situação concreta. Se efetivamente as pessoas têm ou não despesas que justifiquem o tal coeficiente, neste caso os 25%. Acabamos de receber mais uma pergunta precisamente a esse propósito. Muito obrigada, Maria Ferreira, por estar connosco e por este comentário que nos diz que com o fim da dedução automática, o que é que nós, recibos verdes, podemos fazer para garantir o mesmo nível de tributação e para não sermos prejudicados? Ora, esta é a preocupação, é o ponto crítico, as pessoas querem deixar tudo como está. Claro. Portanto, a única coisa que podem fazer é, de facto, efetivamente, por um lado, verificarem qual é que é o volume atual até de despesas que atualmente já incorrem.
ocorrem relacionadas com a atividade, e este é outro ponto de discórdia, que não é discórdia, mas de alguma, digamos, incerteza, que é o que é considerado uma despesa relacionada com a atividade. Porque se for uma despesa incorrida na nossa atividade particular, portanto, enquanto particular, não conta para este efeito. Apenas as despesas relacionadas com a atividade exercida pela pessoa contam. Portanto, o que é que nós podemos verificar? Todas aquelas despesas, por exemplo, um profissional liberal que usa um computador, que, por exemplo, tenha uma despesa com combustível, que tenha, portanto, despesas de economato, despesas de remunerações, essas despesas, de facto, vão poder contar. Portanto, o que podem fazer é, de facto, verificar qual é o volume atual e, efetivamente, que elas são comunicadas, que é outro dos requisitos, portanto, as despesas têm de ser comunicadas, ou então, alternativamente, a própria pessoa, depois, no momento do preenchimento da declaração de IRS, pode colocar lá o valor dessas despesas. A questão está em saber se com essas despesas, que são as despesas à partida que estão alocadas à atividade, ao CAI, efetivamente chegam para conseguir esses 25%. Exatamente. E por isso mesmo recebemos outras questões, noutro sentido também, e que são legítimas, que são pessoas que efetivamente têm outro tipo de despesas. Por exemplo, um advogado que teve uma despesa com um fato, um jornalista que trabalha em casa e que tem despesas de água, de eletricidade, e portanto se pode ou não acomodar essas contas e elas vão ser elegíveis e vão ser dedutíveis ou não. Isso tudo depende da amplitude do conceito de despesas relacionadas com a atividade que vier a ser adotado, porque o que é um facto é que a redação da lei é bastante ampla, portanto diz só despesas relacionadas com a atividade. Depois, como é que a autoridade tributária, na prática, vai considerar se uma determinada despesa é ou não relacionada com a atividade, aí é que podem surgir as principais questões. Porque já atualmente, por exemplo, na esfera das empresas, temos uma norma de alguma forma similar e o que se verifica na prática é que muitas vezes a autoridade tributária em inspeções questiona a dedutibilidade de uma determinada despesa, de um determinado gasto, porque entende que não é relacionada com a atividade. Portanto, a nossa expectativa é que haja, de facto, um incremento, no fundo, da litigiosidade entre a autoridade tributária e os contribuintes, porque vão deduzir a despesa, entendem que é dedutível, e a autoridade tributária, depois, no momento da análise, pode considerar que não é, com as consequentes penalidades, porque depois vai aplicar juros compensatórios e coimas. Mas agora, Anabela, se estivesse no lugar de cada uma destas pessoas que trabalha a recibos verdes e que se questiona neste momento, poria todo o tipo de despesas e depois elas poderiam eventualmente bater na trave se houver uma inspeção, portanto arrisca e põe todas as despesas que têm que ver com a atividade ou não coloca todas as despesas e já prevê esse litígio com a autoridade tributária? Isso tudo depende muito do perfil da pessoa, do próprio perfil contribuinte, como eu digo. Há pessoas que têm um perfil um bocadinho mais, portanto, arriscado, chamemos-lhe assim, e outras um perfil mais conservador. Eu recomendaria alguma prudência naquilo que é reportado, no sentido que tem que haver uma justificação, ou seja, eu tenho que conseguir, em caso de uma inspeção, pelo menos ter um argumento para dizer, em meu entender, isto é uma despesa relacionada com a atividade. Eu entendo nesse exemplo que estava a dar, por exemplo, dos fatos, de facto, pode haver aqui uma determinada margem em que pode haver um fato que é usado simultaneamente para um evento social ou para o trabalho, mas um advogado, de facto, normalmente no exercício da advocacia, quando vai a tribunal, quando se volta com... Exatamente, precisa de fatos. Portanto, eu acho que é defensável. Tudo depende, o que eu recomendaria. E este caso que tenho aqui um caso em particular. Estamos a falar de um tradutor, é o Emanuel Pinto, bem-vindo também, muito obrigada pela sua questão. Sou tradutor, trabalho em casa, gasto luz, água, cozinho todas as refeições em casa, invisto em aplicações, tecnologia, formação, cursos, mas tenho outros gastos que não consigo contabilizar. Vou poder justificar todas as despesas que tenho ou não? Ou seja, alguém que trabalha em casa, que cozinha, almoça, janta, pode pôr a conta do supermercado? É assim, lá está, é outra das áreas em que é uma fronteira muito ténue. Ou seja, eu, por exemplo, despesas alimentares de uma pessoa que trabalha em casa, acho difícil conseguir justificar que é uma despesa relacionada com a atividade. Porque a pessoa precisa se alimentar, ou seja, qualquer pessoa, mesmo que não trabalhe, precisa se alimentar. Se estivermos a falar já de outro determinado tipo de despesas, como por exemplo o exemplo que dava aí, tecnologia, formação, isso claramente que sim. Agora, vai haver aqui um conjunto de despesas que vão estar ali na fronteira e qual vai ser a interpretação? Já vimos várias pessoas do governo, no fundo, terem uma interpretação um bocadinho mais ampla, mas depois a autoridade tributária, na prática, é que vai efetivamente inspecionar e vai, portanto, validar essa despesa. E essa amplitude significa, no limite, creio que essa é uma das medidas que está a ser estudada, que os recibos verdes vão poder usar as despesas que caem agora na categoria das despesas gerais familiares?
Sim, poderá. Agora, não pode acumular os dois tipos de despesas. Ou seja, ganha de um lado, perde do outro. Exatamente. Se efetivamente depois eles imputar e considerar que são relacionados com a atividade, a própria dedução das despesas gerais familiares depois não permite que se considere essas despesas para efeitos de despesas gerais familiares. Portanto, haverá uma exclusão desse tipo de despesas. Para fechar o tema recibos verdes, aí a todas as pessoas que nos enviaram questões, muito obrigada. Qual é o conselho de especialista? O que é preciso começar a fazer já para minimizar os estragos, se é que vão haver estragos? Até porque, como disse bem logo no início, isto é uma proposta que eventualmente a medida está a ser estudada, vai ser discutida na especialidade, inclusivamente já, portanto, notícias que referem que eventualmente se vai repor o regime que está atualmente em vigor, portanto, ainda está em discussão. Mas o que eu recomendaria é que, de facto, se fizesse essa análise dessas despesas e que de hora em diante se verificassem todas as despesas que, de facto, sejam relacionadas com a atividade, que sejam comunicadas à autoridade tributária em devido tempo e também que sejam devidamente, validadas. Portanto, pedir fatura com o número de contribuinte, sempre, tudo, um café, que seja, e depois validar, não é fatura, atempadamente, e não esperar. Não esperar Exato. para ver, prevenir. Outro tema, IRS. Uma pergunta que nos chegou, Anabela Silva, do Nuno Simão. Tenho um rendimento anual de 35 mil euros anuais. Em que escalão vou ficar? O meu IRS vai baixar? E em quanto? Teve tempo para estudar este caso? Tive, sim. Ora bem, portanto, primeiro é uma questão muito importante e muito interessante, porque muitas vezes as pessoas não sabem qual é o escalão de rendimento onde se enquadram. Portanto, eu até começava por aí, um bocadinho antes. Ou seja, uma pessoa que tem 35 mil euros brutos, não é automático olhar para o escalão de rendimento coletável e perceber onde está. Porquê? Porque os escalões de rendimento são escalões de rendimento coletável, não de rendimento bruto. E o que é isto do rendimento coletável? No fundo, é o rendimento bruto deduzido ou dos 4.104 ou, se as contribuições para a Segurança Social forem superiores, do montante dessas contribuições. No exemplo desta pessoa, com os 35 mil euros, as contribuições para a Segurança Social, assumindo os 11%, são 3.850. Portanto, são menos que os 4.104. O que é que significa? Que o rendimento coletável desta pessoa será 30.896 euros. Esse rendimento permite enquadrá-la no quinto escalão, portanto, para 2018, obviamente. Porque mudam em relação a 2017, são criados 7 escalões, esta pessoa calha no quinto escalão. O que é que isso significa em termos de imposto? De acordo com as simulações que nós fizemos para esta pessoa, isto significaria uma poupança de cerca de 500 euros, mais ou menos. Esta poupança deriva de duas portanto, reduções distintas. Uma pela extinção da sobretaxa e outra pela alteração nos escalões. Portanto, todas as pessoas que ofiram rendimentos até 45 mil euros brutos vão ter esta dupla vertente de poupança. Uma parte é a poupança pela extinção da sobretaxa, outra parte é a poupança pela alteração nos escalões, portanto, pelo alargamento que se traduz numa redução. Uma outra pergunta, e agora desta vez, de alguém que sabe em que escalão está no escalão mais alto. Vai ou não sair prejudicada a Maria Clara Correia, que agora se junta a nós também? Muito obrigada por esta questão. Portanto, essa pessoa que está no último escalão não vai beneficiar das alterações nos escalões dos rendimentos, mas vai beneficiar da extinção da sobretaxa. Portanto, não vai ser prejudicada, vai ser beneficiada, no sentido que de 2017 para 2018 vai deixar de pagar a sobretaxa, que no caso dela atingirá os 3,21%. Portanto, ainda vai ser um montante significativo, portanto, são boas notícias. Boas notícias para toda a gente, no caso do IRS, com as alterações. Sim, de uma forma geral, de uma forma simplificada. Os trabalhadores dependentes, nomeadamente, que é a grande fatia da população, são trabalhadores dependentes, são sempre favoráveis, porque quer por via da alteração no escalão, quer por via da extinção da sobretaxa, a fatura do IRS a pagar vai ser menor. Agora, uma outra pergunta, e esta é essencial também, porque as pessoas sabem que podem eventualmente sentir um alívio no IRS, não sabem exatamente quando é que isso vai traduzir-se em dinheiro no bolso, em poupança efetiva. Quando é que ela começa? Em que momento é que as pessoas vão sentir mais rendimento líquido lá em casa? Essa é também uma pergunta muito, muito interessante. Porquê? Porque normalmente nós, por exemplo, a EY faz várias simulações de qual é o impacto no Orçamento de Estado de 2018. E fazemos simulações e dá uma poupança. E, portanto, as pessoas pensam que a poupança é, desde logo, sentida em 2018. Ora, pode não ser bem assim. Porquê? Porque o que é sentido em 2018 é a poupança por via do rendimento mensal. E para o rendimento mensal, quantas são as retenções na fonte? Ora, as tabelas de retenção na fonte só são publicadas em janeiro de cada ano.
Portanto, nós não sabemos ainda qual vai ser a tabela de retenção na fonte que vai vigorar em janeiro de 2018. Será publicada depois, no próximo ano. E então, quando essas tabelas forem publicadas, o que é que as pessoas podem, de certa forma, tentar perceber para saber se vão ou não sentir esse alívio logo a partir de janeiro? Logo a partir de janeiro podem logo simular qual é que é o impacto no salário líquido mensal, não é? Porque se as tabelas de retenção na fonte forem ajustadas, naturalmente o salário líquido vai aumentar. Portanto, desde logo podem. Outra questão é a extinção da sobretaxa, portanto, obviamente que em 2018 não haverá sobretaxa e, portanto, por essa via também o rendimento líquido vai aumentar. E depois, muito provavelmente, metade daquilo que vai ser o benefício para as famílias só se vai sentir em 2019, na altura da entrega do IRS. É como se estivéssemos a fazer um crédito ao Estado. Exatamente. Em função do ajuste nas tabelas de retenção na fonte, pode esse ajuste não ser suficiente e, portanto, só quando a pessoa entregar a declaração em 2019 é que então depois será reembolsado do eventual excesso caso as tabelas não sejam ajustadas. É exatamente isso. Muito bem, fazer só aqui um ponto da situação e dizer-lhe que se juntou só agora a este webinar, estamos a discutir o Orçamento do Estado, sobretudo as principais medidas que vão afetar a vida das famílias e em que medida e quando e quem sai beneficiado ou prejudicado. Estamos a falar de temas como os recibos verdes, as alterações dos escalões do IRS e agora vamos falar sobre as deduções no IRS, é outro tema essencial porque, como sabemos, é a forma de fazer contas, ajustar contas com o Governo, não é? De certa forma, nós gastamos com a nossa família, fazemos gastos que depois podemos deduzir. O que é que vai mudar com as deduções em 2018? Não há grandes alterações para 2018 derivadas da proposta de lei do Orçamento do Estado. Portanto, há apenas uma alteração nas despesas de educação, porque se vai poder passar a incluir as despesas do arrendamento de imóvel, no caso dos estudantes deslocados, mas que a alteração de facto não é muito significativa, o limite são 200 euros, com até um limite global de 900, portanto não é uma alteração muito significativa. Onde é que podem surgir alterações? Também decorrentes de uma lei que foi publicada já em 2017 e que prevê alterações para o caso portanto, dos contribuintes que sejam, portanto, separados, mas que exerçam responsabilidades parentais em comum e aí sim o que ficou previsto é, de alguma forma, ficou consagrado o direito à declaração conjunta dos rendimentos e também das despesas para esses progenitores. E temos aqui uma pergunta precisamente sobre essa matéria, do Filipe Pinheiro e da Joana Afonso. O que é que muda nas deduções? Como é que os pais que estão separados podem, os dois, de certa forma, aproveitar na declaração de IRS aquelas que são as despesas comuns que têm com os filhos, seja na educação ou na saúde? Creio que estamos a falar das despesas normais. Sim. Desde logo há uma dedução que é uma dedução fixa, standard, portanto, para todos os dependentes, que atualmente é de 600 euros. Pode ser majorada no caso dos dependentes até 3 anos. O que é que muda nessa dedução? É que no caso das responsabilidades serem exercidas em comum e haver uma residência alternada, portanto agora é muito frequente haver uma semana em casa do pai, outra semana em casa da mãe. Portanto, nesses casos, residência alternada, essa dedução é dividida e é 300 euros para cada uma dos sujeitos passivos. E assim acabamos de responder à questão que nos enviou também a Rita Lopes. Muito obrigada, uma pergunta que acabamos de receber. Se a divisão das despesas é metade para cada lado ou se é repartida de acordo com o esforço de cada um? Nessa dedução fixa, standard, sim, é metade para cada um. Onde é que, essa é outra alteração para 2018, onde é que poderá haver uma repartição que não corresponde à metade-metade? É que passou a ser permitida a possibilidade de, se no acordo de regulação do poder patronal ficar estabelecida uma percentagem de dedução diferente, por exemplo, 60%, 40%, desde que haja essa comunicação até 15 de fevereiro do ano seguinte, eu tenho que comunicar qual é a minha percentagem na partilha de despesas e aí sim eu depois vou poder deduzir proporcionalmente à percentagem que me couber. Agora, então vamos dar um exemplo prático. Eu gastei 100 euros com a educação do meu filho. Que parte me vai caber a mim, que parte vai caber ao meu ex-marido? É preciso ver, por exemplo, se gastou 100 euros e o seu marido 200, porque na relação poder patronal estava, por exemplo, 30% para si e 70% para o seu ex-marido. O que acontece? O que esta nova lei vai permitir é que deduza em função da despesa que efetivamente incorreu, neste caso, 30-70. 30-70, exatamente. Agora, desde que, de facto, comunique até 15 de fevereiro essa percentagem, porque o que acontece? Se não comunicar, ou se ambos comunicarem e o total não perfaça 100%, então eles vão assumir metade. E, portanto, aí era só 50-50. Portanto, é muito importante para 2018
quer comunicar a residência alternada, quer comunicar a percentagem da partilha de despesas, porque de facto isto vai ter influência depois na determinação do IRS a pagar, no fundo. Aproveito para juntar aqui também à conversa o João Espírito Santo, que nos envia também uma questão agora a partir da plataforma do webinar, muito obrigada, e que nos diz: eu e a minha mulher somos pais separados, mas nunca casamos, vamos ou não poder dividir as despesas no IRS? Portanto, esta é uma questão nova também, ou seja, ex-namorados, não casados, e como é que ficam também as situações de união de facto? Isso também vai depender um bocadinho do que é que tiver determinado no acordo de regulação de poder patronal. Portanto, aí, mais uma vez, voltamos... Esse é o documento obrigatório. Voltamos, exatamente, porque aí é que são estipulados se há residência alternada, se, por exemplo, a percentagem de partilha nas despesas é igual ou é distinta. Portanto, esse documento acaba por ser o documento Mas esta é uma novidade, ou seja, Sim. poder dividir as despesas dos filhos, não terem que ter sido casados ou vivido sequer em união de facto, basta que sejam pais. Porque, no fundo, esta é uma novidade dessa tal lei que foi introduzida agora em setembro de 2017. Portanto, é uma lei, de facto, bastante recente. E só falta a parte prática, também nos chega via Filipa Messias, muito obrigada por esta questão também, que pede dicas na hora do preenchimento do IRS para que nenhum dos pais saia prejudicado com esta situação. Eu agora até tenho que recuar um bocadinho, que é, eu não posso esperar pela declaração do IRS, porque há muitas destas obrigações que vão ter de ser cumpridas até 15 de fevereiro do ano seguinte. Portanto, se eu esperar pela declaração do IRS, pode ser tarde. Portanto, a minha recomendação é que atualmente vejam, de facto, até 15 de fevereiro, a comunicação da residência alternada é um aspecto importante e também entrando em 15 de fevereiro, não já de 18, mas de 19, a questão da partilha das despesas. Depois, na própria declaração, tem que declarar se os dependentes estão em guarda conjunta e se integram qual dos sujeitos passivos, portanto, é que integra o agregado familiar. O que é que muda também nas deduções dos filhos, Anabela? Dos filhos, portanto, o que muda é, mais uma vez, no caso das responsabilidades parentais e na residência alternada, era aquela situação que eu estava a referir de a dedução passar portanto, 600 euros é dividida por 2, passa a ser 300. No caso dos filhos com menos de 3 anos, a dedução passa a ser de 726 euros ou então de 363 euros para cada um. Mais uma boa notícia. Mais uma boa notícia. Agora esta. Paulo Pires manda-nos uma questão também relativamente aos valos de educação. O que é que vai mudar? Os valos de educação foi um instrumento criado, portanto, em 2015, ou seja, já existiam os valos de infância para crianças até 7 anos de idade, e o que a reforma do IRS em 2015 veio introduzir foi a possibilidade de alargar esses valos de infância para os filhos até 25 anos, portanto, idades compreendidas entre 7 e 25. O regime atual prevê uma exclusão de tributação no IRS até 1.100 euros por dependente. Então, isso era o benefício fiscal? Era o benefício fiscal em sede IRS. O que a proposta de lei do Orçamento de Estado vem prever é que haja uma eliminação deste benefício. Portanto, infelizmente, no fundo, os vales de educação vão deixar de ser excluídos do IRS. Vão continuar a existir, deixam é de ter o benefício fiscal, correto, é isso? Em sede de IRS. Agora, continua a existir também os vales de infância, ou seja, quem tiver as crianças até 7 anos, continua na mesma a beneficiar da exclusão de IRS. Rendas de estudantes deslocados até aos 25 anos é também um dos temas que nos traz até aqui a Beatriz Teles, que nos deixa esta questão. Vou estudar para Londres no próximo ano. É verdade que vou poder incluir o valor da renda no IRS? É precisamente a tal alteração às despesas de educação que eu falei. Portanto, no caso de estudantes que estejam deslocados e até, portanto, que tenham até 25 anos de idade, eu vou estudantes poder, secundário? Sim, portanto, secundário, pós-secundário, ensino não superior ou ensino superior. E vou passar a poder incluir, no fundo, 30% dessas despesas com o limite de 200 euros, mas sujeito ao limite global que não pode exceder 900. Portanto, as despesas de educação têm atualmente um limite de 800 e o que há um aumento de 800 para 900 em termos globais. Bem-vinda também, Andreia Matos, junta-se a nós agora e traz-nos uma questão, aliás, é um caso pessoal que nos deixa aqui, muito obrigada por isso também. Diz que é trabalhadora estudante, costuma fazer uns pescados de verão e sabe que vai começar a pagar 10% no IRS sobre o valor que vai receber ao longo do próximo ano. E a pergunta é simples, isso é bom ou é mau? É assim, esta medida é favorável no sentido que é uma opção. Portanto, atualmente existirá esta opção de ou ser tributada à taxa de 10% ou então fazer como anteriormente, englobar esse rendimento na declaração dos pais e ficar sujeito à tributação que no fundo resultar da declaração conjunta dos pais. Mas para isso é perceber o que é mais vantajoso. Para perceber o que é mais vantajoso. Portanto,
esta taxa liberatória, como tem a opção de englobamento, nunca vai ser desfavorável, desde que as pessoas façam a simulação e vejam o que é mais favorável. Ficar sujeito aos 10% ou então englobar e ficar sujeito à taxa de tributação que ao caso for aplicável. Vamos voltar a lembrar que estamos a discutir então neste webinar, neste fórum, o Orçamento do Estado, sobretudo as medidas que têm um impacto direto na vida das famílias. Estamos a falar das alterações aos escalões de IRS, mas também dos recibos verdes, das pensões ou das deduções. Se só agora se juntou a este webinar, está perfeitamente a tempo, deixe o seu comentário na caixa de comentários deste webinar ou então mesmo neste Facebook Live que aqui estamos a fazer. Estamos a responder agora a questões relacionadas com os subsídios de férias e de Natal que vão mudar no próximo ano ou voltar a ser aquilo que eram. Sim, para os funcionários públicos, portanto, o que se passa é que o subsídio de Natal, que era recebido em duodécimos, vai passar a ser objeto de pagamento integral, portanto, vai deixar de ser pago em duodécimos. No caso dos trabalhadores do setor privado, aí continua a existir na mesma o regime que estava em vigor, portanto, que prevê que para o caso do subsídio de Natal ele seja pago até 15 de dezembro 50% e em duodécimos o remanescente. No caso do subsídio de férias, que seja pago antes do período de férias 50% e posteriormente em duodécimos os remanescentes. No entanto, os trabalhadores podem sempre manifestar expressamente a opção de não receber em duodécimos. Portanto, é sempre possível optar e dizer eu não quero receber em duodécimos, quero receber o pagamento integral do subsídio. E isso passa-se em que altura do ano? É logo no início, estamos a falar logo quando o Orçamento do Estado for aprovado, dias depois, cerca de 5 dias, tem que manifestar esse interesse. 5 dias depois tem que manifestar a intenção ao empregador de não, no fundo, não receber em duodécimos. Portanto, há um prazo bastante curto, são 5 dias após a entrada em vigor do Orçamento do Estado para 2018. E, Anabela, agora uma questão minha, que junto também aqui este fórum. Para os funcionários públicos e pensionistas que me disse vai deixar de existir os duodécimos, portanto, na prática, paga-se o último duodécimo este mês de dezembro. Isso significa que no mês de janeiro há menos rendimento disponível, menos rendimento líquido? Não é assim tão linear, porquê? Porque o Orçamento de Estado para 2018 contemplou um conjunto de medidas, nomeadamente descongelamento de carreiras, a questão do subsídio de refeição deixar de ser tributado, o pagamento de horas extras em determinados casos, as alterações nos escalões do IRS, a extinção da sobretaxa, portanto, o conjunto destas medidas, que são favoráveis, pode traduzir-se num aumento do rendimento disponível, portanto, ainda que o subsídio de férias, de facto, deixe de ser pago em duodécimos. Portanto, ou seja, é preciso fazer contas também no final do ano, é um conjunto vai depender de variáveis. De cada caso em concreto, aferir-se a mais rendimento disponível, ao menos a partir de janeiro. Estamos na reta final, vamos deixar aqui só um conjunto de dicas finais. Uma delas é, se quiser ter efetivamente uma simulação mais fina, exatamente de quanto é que vai ganhar ou perder no IRS, vamos ter aqui, de certa forma, uma ajuda, uma dica, onde é que as pessoas podem dirigir, como podem fazer uma simulação para terem um valor mais real e saberem com o que podem contar, no fundo, no próximo ano. Há vários simuladores disponíveis, a própria EY disponibilizou um simulador que permite, no fundo, para o rendimento do trabalho dependente e para um conjunto de deduções que são as deduções alargadas, despesas de educação, saúde, encargos com lares, portanto, todas essas deduções, permite, no fundo, estimar quer aquilo que é a coleta do IRS a pagar, quer o IRS a pagar ou a receber em função das retenções no fundo que foram efetuadas ao longo do ano. Portanto, acaba por permitir, no fundo, fazer uma simulação mais detalhada, tendo em conta as circunstâncias. Por outro lado, também permite fazer a comparação entre tributação conjunta e tributação separada, que também é outra das variáveis que nos colocam muitas vezes o que é mais vantajoso, entregar em conjunto ou entregar separado. Portanto, há, de facto, essa possibilidade, há vários simuladores disponíveis na internet que permitem, no fundo, pelo menos ter uma ideia aproximada. Depois, só em função de cada caso em concreto, a autoridade tributária no próximo ano também disponibilizará, mas aí já é mais perto de abril, portanto, março, normalmente abril, é que disponibilizará o próprio simulador da autoridade tributária. E porque este webinar também serve para antecipar e não deixar as coisas todas para a última hora e as informações todas para a última hora, Anabela, aqui uma ajuda essencial que é quem está dispensado de entregar IRS em 2018 e quem, de certa forma, vai ser abrangido pela declaração automática, que são, fica a saber, coisas completamente distintas. Portanto, a dispensa da entrega da declaração não mudaram as regras face a 2017, portanto abrange portanto, os mesmos contribuintes que estavam dispensados em 2017.
quem é que são os contribuintes que são sujeitos a taxas liberatórias, por exemplo, uma pessoa que tem um empréstimo recebe juros bancários e que são logo retidos na fonte pelo banco, portanto não é obrigado a entregar a declaração se só tiver esse tipo de rendimentos. As pessoas que, por exemplo, afinam rendimentos de trabalho dependentes que sejam inferiores aos tais 8.500 euros, que era anteriormente o mínimo de existência, portanto, como sabemos, outra das alterações da proposta do Orçamento de Estado para 2018 consiste no aumento do mínimo de existência para 8.848. No entanto, a regra de dispensa da entrega de declaração não foi para já alterada, portanto vamos ver se na especialidade se mantém ou será ou não alterada, mas essas pessoas de facto estão dispensadas e depois as pessoas que recebam rendimentos de ato isolado também são dispensadas e as pessoas que recebam subsídios da Política Agrícola Comum. Portanto, são estas as categorias de sujeitos passivos dispensados. Portanto, dispensados que não têm que entregar IRS de todo, não têm que fazer nada. Exatamente. Quem é que está abrangido pela entrega, mas pode ser abrangido pelo IRS automático? Portanto, anteriormente e até 2000, portanto, na declaração de 16 entregarem em 17, uma das condições era que os agregados familiares não podiam ter dependentes. Portanto, o que se fala agora é que também seja possível abranger os agregados com dependentes. De resto, tem que ser pessoas residentes em Portugal que não podem beneficiar de nenhum regime especial de tributação, portanto há um conjunto de regras ou de requisitos para poder ser abrangido por esse regime automático. Aqui fica meia hora de dúvidas e dicas práticas para simplificar temas tão complexos. Muito obrigada, Anabela Silva, muito obrigada, com esta participação então, especial da UI connosco neste Jornal Económico. Nós ficamos por aqui, vamos voltar a encontrar-nos para falar sobre IRS, mas desta vez vamos falar na vertente das empresas, vamos falar de IRC, vamos falar daquilo que vai mudar na vida das empresas, também com a parceria da UI. Foi bom tê-los desse lado. Até lá.